pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Vamos trazer a diferença entre essa memória DIMM DDR2 512MB, que é PC 4200, com o PC 3200 de memória, tá bom? Vamos falar sobre as diferenças entre PC 3200 e PC 4200. Memória de acesso aleatório. É usado para armazenar dados temporários para os vários microprocessadores de computador, módulos PC 3200 e PC 4200. Inclui duas gerações diferentes, que é 3200 e 4200, de memória que tem diferentes capacidades de desempenho. A RAM, pessoal, que é avaliado dos dois sistemas diferentes que medem a velocidade tanto de módulos de memória RAM. O sistema de designação de PC fornece uma medida aproximada de quantos megabytes de dados de um módulo para transferir por segundo. Geração de RAM PC 3200 é designada como a primeira geração de memória Double Data RAT, enquanto a RAM, que é avaliado como PC 4200, é memória DDR2 de segunda geração. O PC 3200 é a configuração mais rápida estoque de memória disponível no padrão DDR e também a forma mais lenta de memória DDR2. O PC 3200 RAM está disponível tanto em DDR como em DDR2 PC 4200 RAM, enquanto só é compatível com a especificação de DDR2. Memória DDR e DDR2 não são intercambiáveis, impedindo computadores mais antigos de utilizar memória construída com a especificação de PC 4200 mais rápido, que é o bandwidth. A largura de banda de um módulo de memória RAM determina o máximo teórico de quantidade de dados que ele pode transferir por segundo. Memória PC 3200 tem uma taxa máxima potencial de 3.200 MB por segundo, enquanto a memória PC 4200 tem um máximo de 4.266 MB por segundo. Na prática, módulos de memória RAM nunca chegam a essas velocidades devido a uma série de fatores. Apesar de serem úteis para julgar as velocidades relativas de módulos de memória RAM, velocidade do relógio. Cada módulo de memória RAM tem uma classificação de velocidade de relógio semelhante ao de unidade central de processamento. Essa classificação ela determina a rapidez com o módulo de memória pode processar instruções. Módulos PC 3200 têm uma velocidade de clock na base de 200 MHz, que é efetivamente dobrou desde que a sua usa especificação DDR. Módulos PC 4200 têm uma velocidade base de 266 MHz, que fornece uma velocidade efetiva de 533 MHz. A velocidade de clock de módulos de memória RAM é outra forma comum de designação de memória. Módulos PC 3200 são frequentemente chamados de DDR40 ou DDR2 400, enquanto os módulos PC 4200 são referidos como DDR2 533. Esses nomes alternativos indicam que a geração de memória Double Data RAT, um módulo usa a sua velocidade de clock efetivo. Compatibilidade. Memória PC 3200. Usando a especificação DDR, é fisicamente e eletricamente diferente de PC 3200 ou PC 4200, usando o padrão DDR2. Módulos de RAM se comunicar com o controlador memória através de sinais elétricos com uma configuração específica de tensão. O ajuste de 0,2 volts de uma configuração padrão de tensão. Memória DDR normalmente opera a 2,5 volts, enquanto a memória DDR2 é executado em torno de 1,8 volts, o que torna a DDR-RAM eletricamente incompatível com placas-mães projetadas para DDR2 e vice-versa. Memória DDR também usa uma conexão de 184 pinos, que não se encaixam nos slots da placa-mãe, projetados para módulos DDR2 de 240 pinos. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.